Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma sessão do Congresso Acadêmico Unifesp 2020. Bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Permitam que eu me apresente. Eu sou o professor Eduardo Medeiros, sou professor associado da disciplina de Infectologia. Estamos aqui para discutir um ponto muito importante, né, que tem trazido muitas dúvidas no nosso dia a dia, nos cuidados dos pacientes com Covid-19 e mesmo nos profissionais de saúde, que é um grande desafio, que é exatamente a função dos testes diagnósticos para esse novo coronavírus, o SARS-CoV-2. E para isso, né, vamos iniciar nossa sessão. Gostaria de apresentar a professora Nancy Belay. Professora Nancy Belay é afiliada da disciplina de Infectologia do Departamento de Medicina da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, também consultora da Organização Pan-Americana da Saúde, do Ministério, da Anvisa, enfim, é uma pessoa que tem trabalhado diretamente na coordenação do Laboratório de Virologia da nossa disciplina aqui da Unifesp, de Infectologia, e tem construído um trabalho de excelência no Hospital São Paulo, no diagnóstico das infecções por Covid-19. Então, é um prazer enorme estar aqui com a Nancy. Também gostaria já de apresentar o professor Arthur Chioro. O professor Arthur Chioro é professor adjunto do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp. O professor Chioro já tem uma experiência enorme na gestão de saúde pública, já tem envolvido em vários cargos de muita importância, inclusive foi ministro do Estado da Saúde entre 2014 e 2015, então é uma pessoa com enorme experiência nessa área e vai contribuir muito aqui com o debate, discutindo a situação epidemiológica e até a questão da importância dos testes diagnósticos no gerenciamento dessa pandemia, ou no caso do Brasil, dessa epidemia por Covid-19. Então, nós vamos iniciar, então, com a professora Nancy Belay, que vai conversar com a gente o papel dos PCRs, da reação em cadeia de polimerase, e também vai falar com a gente sobre os testes sorológicos. Então, ela vai traçar um perfil dessa situação e, logo a seguir, o professor Arthur Chioro. Pois não, Nancy, por favor. Ok, bom dia a todos. Então, vou compartilhar aqui os meus slides. Um minuto. Tentando aqui compartilhar. Estou tendo um pouco de dificuldade aqui. Sim. Tá ok. Já foi agora. Isso. Tá ok? Tá certo? Posso começar? Isso. Tá em tela inteira, eu acho. Acho que já está em tela inteira. Tela inteira. Espera aí. Na aula? Tá. Sei. Ah, tá. Do meu lado direito. Aqui? Você quer que eu aumente a tela? É isso?
Assim, tá ok? Tá ok agora? Posso começar? Tá ok. Então, bom dia a todos, obrigada pelo convite. A gente vai conversar, então, sobre as técnicas moleculares, o PCR, que a gente tem utilizado para o diagnóstico dos pacientes sintomáticos, e comentar alguns aspectos da sorologia, finalizar com a utilização da sorologia em termos individual, em resposta vacinal, e depois o professor Quioro vai comentar em relação aos inquéritos epidemiológicos. Então, para ter uma ideia, quais são os testes disponíveis que nós temos agora no Brasil, à disposição, né? Nós temos os testes rápidos, que são muito conhecidos, têm à disposição nas farmácias, estão sendo realizados em vários serviços, empresas. Esses testes podem detectar IgM e IgG simultaneamente ou em plaquinhas separadas, para a gente identificar qual a imunoglobulina que está presente, os testes sorológicos feitos nos laboratórios com punção venosa e não em ponta de dedo, que detectam IgM, IgG ou IgA e IgG, testes de anticorpos neutralizantes que só são realizados em serviços de pesquisa para avaliação, por exemplo, das vacinas que nós vamos ter e a resposta vacinal nos pacientes voluntários desses estudos, o teste molecular, que eu vou comentar, para o diagnóstico, e estão chegando alguns testes de antígeno, que seriam aqueles testes onde a gente poderia detectar a proteína do vírus, diferente do teste molecular, onde a gente detecta o material genético. Então, para a gente recordar um pouco, né, aqui a gente tem um esquema clássico de como evoluiria a infecção e evolução clínica. Não passou? Não, eu estou na tela. Eu estou na tela. É. Só que aqui, aí vocês estão vendo a apresentação? Tá, tá. Esse slide foi visto? Tá, tá. Então eu não estou no formato apresentação, eu estou naquele formato com os slides do lado, tudo bem? Tá ok, tá ok. Então, pessoal, isso que eu comentei dos testes, tá? Sobre os testes rápidos, os testes sorológicos, anticorpo neutralizante, teste molecular e os testes de antígeno, tá? E esse seria o teste rápido que eu comentei. Bom, então, nesse slide, vocês estão vendo um esquema da carga viral em relação à evolução do quadro clínico desde o momento da infecção até quando o paciente não apresenta mais sintomas. Então, vejam que no início, antes mesmo do início dos sintomas, a gente já começa a notar uma elevação da carga viral, que classicamente se eleva nos primeiros dias, mas vocês vão ver que os pacientes podem ser muito diferentes entre si, e alguns pacientes aqui, principalmente os pacientes graves, no fim da primeira semana, podem ter uma recrudescência da carga viral ou ir elevando essa carga viral, e depois, quando os pacientes melhoram, né? Claro, também os pacientes, alguns melhoram com 4, 5 dias, outros com 7 dias, pacientes assintomáticos podem, eventualmente, em menos de uma semana, já ter negativado a carga viral, e alguns estudos mostraram carga viral prolongada, e em torno do 14º dia, a gente não detectaria mais com facilidade a presença de RNA detectável na amostra desses pacientes. Então, muito no início da infecção ou no fim da infecção, é possível que a gente tenha um falso negativo, né? Não vamos conseguir identificar se esse paciente teve infecção por Covid ou não. E, classicamente, então, a partir da primeira semana, começaria a aparecer já a IgM
e um pouco depois apareceria a IgG, né? Como é que funciona o teste de PCR? Aqui a gente está vendo como funciona o teste de PCR. Então, nós coletamos a amostra do paciente da secreção de orofaringe. Essa amostra ela tem que chegar rapidamente no laboratório. Se ela não puder chegar, ela vai ter que ficar de 48 a 72 horas no máximo, numa cadeia de frio, na geladeira a menos 8 graus, no laboratório, então, nós, numa cabine de segurança, começamos a processar essa amostra, o processamento inicial, extração, leva em cerca de 3 horas, e depois, no aparelho de amplificação, a gente vai amplificar esse material genético. O material genético do vírus é RNA, a gente precisa transformar ele em DNA e depois a gente vai amplificando esse número de cópias que a gente tem nessa secreção respiratória. E aí, quanto mais amplificações eu faço, então várias amplificações, é sinal de que foi uma quantidade menor de vírus que eu tinha na reação. Porque se eu tinha uma grande quantidade de vírus, eu não necessariamente preciso de muitas amplificações para poder enxergar a fluorescência que tem nos reagentes do PCR. Então, por isso que a gente fala que quanto menor CT, e vocês vão ver vários artigos que falam a severidade do paciente, a evolução clínica do paciente em relação ao CT, e isso significa, quanto mais CTs, o paciente tinha uma menor carga viral. Então, quanto menor o CT, menor o número de ciclos de amplificação eu tive que fazer para poder detectar o vírus. Então, menor CT, maior quantidade de vírus na amostra, tá ok? Para vocês entenderem os artigos que nós vamos comentar. Aqui está o esquema do vírus. A gente está vendo vários genes aqui descritos, eu não vou me alongar na descrição da função de cada um desses genes. A proteína spike, que os senhores ouvem falar, que é uma proteína externa do vírus, e aqui são protocolos de PCR. Então, vejam que cada protocolo de PCR, ele amplifica determinados genes diferentes. E claramente isso vai determinar a sensibilidade que eu posso ter de um protocolo de PCR para outro protocolo de PCR. E, por exemplo, o gene E, que está aqui também externo no vírus, é um gene muito sensível, né? Então, alguns protocolos onde eu detecto o gene E são até utilizados como triagem, porque a sensibilidade dele nos protocolos é maior. No início, a maioria dos serviços utilizava ou o protocolo do CDC, que usava esses genes, ou o protocolo do grupo alemão, que muitos acabaram se referindo a esse protocolo como o protocolo Charité, que utiliza esses 3 genes. Então, vejam que há diferença, como eu falei, entre os protocolos. E por que eu estou comentando isso? Qual é a importância? Vejam, esse é um estudo que a gente fez com algumas amostras no nosso laboratório, com o nosso método in-house, né, onde a gente usa o gene E, né, que eu falei que é bem sensível, e o gene N, aqui um protocolo comercial que usa um outro gene e um outro gene N, não é o mesmo gene N que nós usamos, e aqui um outro protocolo comercial. A gente tem mais de 4 protocolos diferentes no laboratório que nós já testamos, e normalmente o cutoff da reação é em 38 ou em 40, ou seja, se eu tiver que amplificar mais vezes acima de 38 ou 40, significa que aquele teste é negativo. Então vejam que até o cutoff entre os ensaios é diferente. E essas mesmas amostras, notem vocês que num determinado protocolo, se eu não tinha os 2 genes, eu ia soltar ele como negativo.
né? E no outro protocolo, se o valor de cutoff era 40, por exemplo, eu soltaria essa amostra como positiva. E em várias amostras isso pode acontecer. Então, principalmente em pacientes que estão no início da infecção, às vezes você tem uma carga viral ainda pequena, então o CT vai ser alto, vai ser mais alto, como a gente vê aqui, pode ser que a gente não detecte com o protocolo e num outro laboratório você consiga fazer essa detecção dependendo do ensaio que usa. Ou então você pede uma nova amostra no dia seguinte para o paciente e você consegue detectar. Por outro lado, eventualmente, você pode liberar um caso como positivo e muitas vezes a gente tem alguns pacientes que a gente repete a amostra e a gente tem um gene só positivo, como eu mostrei aqui. Então, são situações que, se a gente não conhece o quadro clínico do paciente, você fica com amostras inconclusivas, que alguns soltariam como negativo, porque é inconclusiva, e outros, se puder conhecer o quadro clínico do paciente, entender a evolução, olhar a tomografia, talvez falasse, não, é possível que esse inconclusivo seja um caso positivo, veio aqui com 10, 12 dias, talvez esteja terminando o momento que a gente detecta a carga viral. Isso querendo mostrar para vocês que nós temos inúmeros laboratórios testando mais de 10 reagentes diferentes e muitas vezes a gente pode não ter uma compatibilidade dos resultados nos diferentes laboratórios. Aqui nesse diapositivo eu estou mostrando para vocês a evolução dos pacientes e isso que eu comentei. Isso é um paciente, veja um SWAB de nasofaringe, aqui um SWAB de orofaringe, e aqui a gente vê, estão vendo, um CT mais baixo, aquilo que eu comentei, né? Então, portanto, eu precisei de poucas fases de amplificação para detectar o vírus, e aqui já no 12º dia, vejam, na orofaringe já negativo, e um CT próximo de 40, ou seja, já uma carga viral menor. Esse já é um artigo do New England, que saiu logo no início da pandemia, mostrando 17 pacientes e a evolução de cada um deles, e vejam que às vezes algum paciente, como por exemplo esse do quadradinho vermelho aqui, ele tinha uma amostra que inicialmente era positiva e que depois ficava negativa e depois positiva de novo. Então, às vezes, com o mesmo ensaio, a gente pode ter flutuações da carga viral e, em alguns momentos, não detectar ou detectar, voltar a detectar depois. Provavelmente, essas flutuações, essas diferenças entre esses kits comerciais deve ter influído naqueles artigos, alguns artigos que a gente viu na literatura, que mostravam pacientes que tinham alta hospitalar, tinham um teste negativo e depois vinham com um teste positivo e que se fez até uma hipótese de possível reinfecção e depois isso, vários trabalhos mostraram que isso era uma flutuação da detecção de RNA desses pacientes e não se tratava de uma verdadeira reinfecção. Um outro ponto importante comentar com os senhores é que a positividade nas mesmas secreções ou em secreções diferentes de um mesmo paciente pode ter uma sensibilidade diferente. Então, nesse estudo aqui, eles avaliaram pacientes com lavado broncoalveolar, obviamente, alguns pacientes isso é possível fazer, na maioria não, né? Na expectoração, boa parte dos pacientes hospitalizados não tem expectoração presente, às vezes a gente consegue fazer só no aspirado traqueal, então na tosse natural, ela normalmente é uma tosse seca, não é uma tosse produtiva, no suave nasal, no suave de faringe, nas fezes, no sangue e na urina. Né? Então, mostrando nesse estudo que a sensibilidade pode ser diferente, e aqui esse é um outro estudo que avaliou o PCR no soro, na expectoração, no catarro, nas fezes, no suave e na urina. Vejam que nesse estudo ele mostra que tanto a expectoração como nas fezes
e no SUAB foi possível, em alguns pacientes, você detectar o PCR positivo até 22 dias, né? Mostrando aí que no soro, né? Então, a viremia, ela é muito pouco detectada nesses pacientes, então, não é frequente, menos de 10% dos pacientes hospitalizados você consegue detectar no soro, no sangue, né? E isso é por um período muito curto. No entanto, o que ele observou nesse estudo? Que seria interessante a gente utilizar as fezes e a expectoração, eventualmente naqueles casos onde o SUAB nasofaríngeo é negativo, porque vejam, alguns dias, né, depois da primeira semana, onde a gente diz que o PCR é positivo, então até aqui 14 dias, 18, 20 dias, ainda era possível detectar, embora com uma carga viral menor, positividade tanto na expectoração como nas fezes desses pacientes. E a gente tem alguns pacientes, e os senhores sabem disso, que internam no hospital com uma tomografia muito típica, mas que às vezes o PCR é negativo. Então, nesse estudo, 167 pacientes foram hospitalizados e 5 pacientes, eles tinham PCR negativo, apesar de ter uma tomografia muito típica. E só numa segunda amostra, 2 dias ou 8 dias depois, é que essa amostra nasofaringe foi positiva. E aí, nós temos utilizado, a gente presenciou também, muitas vezes, essa situação no nosso hospital, e nós temos utilizado a detecção nas fezes em pacientes que têm uma amostra inicial negativa, e eu estou mostrando aqui alguns pacientes para os senhores. Então, esse paciente número 7, uma primeira amostra no dia 1 de junho, negativo no SUAB, e que no dia 5 ele foi positivo nas fezes, um paciente hospitalizado com quadro sugestivo. Aqui um outro paciente também, que tinha vários SUABs negativos, e aí nas fezes, e aqui eu estou mostrando o CT, vejam, um CT razoável, então uma quantidade de vírus que a gente pode inferir bem razoável, e nesse paciente aqui, 2 dias depois, né, do SUAB negativo, nas fezes também positivo. Então, mostrando, a gente tem tido essa experiência de muitas vezes solicitar já na segunda amostra, uma amostra de fezes, para tentar identificar esses pacientes. E aqui, mostrando que em alguns pacientes a gente fez nas fezes por alguma impossibilidade de coletar o novo SUAB para avaliar se já era negativo. Vejam, esse paciente foi um paciente que foi feito 1 mês depois e foi pedido para a gente, era um paciente que ia dialisar e eles queriam a certeza de que esse paciente não teria transmissão e nas fezes ele foi negativo. E nesse outro paciente também com bastante tempo depois, né, ele tinha inicialmente o CT no SUAB positivo e aqui nas fezes negativo, mostrando que a gente pode utilizar também para essa função, né, no sentido de liberar esse paciente do isolamento. E esse outro paciente é um paciente que não foi possível coletar SUAB, é um paciente que veio transferido, entubado, que não se sabia o diagnóstico, e nós fizemos o diagnóstico só nas fezes. Queria comentar que eu vou passar rapidamente, alguns colegas têm perguntado o achado de um RNA positivo nas fezes, qual é o significado disso em termos de replicação viral efetiva, transmissão fecal-oral, possibilidade de transmissão através das fezes. Então, assim, há poucos artigos na literatura que documentaram isolamento viral, ou seja, cultura positiva a partir de fezes, e o que a gente está fazendo, ainda está em curso, uma avaliação do meu aluno, o Luiz Moreira, e também do pós-doc Luciano Luna. Nós estamos avaliando o RNA mensageiro de várias secreções, inclusive das fezes, e nesse caso, em 5 de 7 amostras que nós avaliamos o RNA mensageiro, foi positivo. O que significa isso? Isso significa que potencialmente eu tenho vírus em replicação nas fezes. Mas vejam, esse é um dado inicial, então a gente precisa aguardar mais publicações e mais avaliações nesse sentido.
Bom, é possível, então, um falso negativo do PCR? Alguns trabalhos mostram isso, um falso negativo após a primeira semana. Esse gráfico, ele está mostrando que eu tenho maior chance de falso negativo quanto mais tempo passa do início da infecção ou então no período pré-sintomático, tá? Porém, nem todos os pacientes são iguais, né? Será que quanto mais cedo, maior a carga viral e depois de um tempo, como eu mostrei no slide anterior, esse PCR fica negativo? Aqui eu estou mostrando um estudo também do nosso grupo, né, do Dr. Klinger, que é residente da nossa disciplina, e que nós avaliamos pacientes hospitalizados numa amostra mais homogênea, com gravidade moderada, pacientes de enfermaria, e o que a gente viu é que a carga viral desses pacientes, no momento da internação, era o exame inicial desses pacientes, não mudou muito naqueles que internaram com 1 a 7 dias, daqueles que internaram com 8 ou mais dias. Vejam aqui, isso aqui é o valor do CT, ele foi muito semelhante. Claro, isso é uma amostra mais homogênea de pacientes hospitalizados, onde eu falei que às vezes esses pacientes fazem uma recrudescência da carga viral, então não necessariamente vai ter uma carga viral baixa nesse período, né? E a carga viral, ela pode ser usada como prognóstico. Então, pacientes graves têm uma carga viral mais alta, tem alguns estudos que mostram que pacientes morrem mais com carga viral mais alta, e o que a gente viu no nosso estudo inicial aqui também é que pacientes que tinham um CT menor de 25, que é um CT que alguns artigos relacionam, né, CT abaixo de 25, então lembrando, com maior número de cópias, tem uma chance maior de morrer, e foi o que a gente viu nesse estudo preliminar que a gente está submetendo. A gente avaliou a gravidade em relação ao CT inicial, ou seja, né, ao valor inicial de cópias do paciente. E a gente viu que há uma diferença, né, principalmente em relação àqueles que vão a óbito, eles tendem a ter um CT menor, ou seja, uma carga viral maior na primeira amostra que a gente observa desses pacientes. Mas ainda tem poucos estudos, esse é um outro estudo que fez a mesma inferência, né? Avaliou o CT no PCR e fez uma inferência de logarítmica e viu que os pacientes hospitalizados tinham uma carga viral maior, e aqui eles avaliaram aqui valores de CT, vejam, CTs mais baixos, maior proporção de pacientes que foram a óbito ou pacientes que foram entubados. Mas a gente precisa entender um pouco mais o papel da carga viral. E aqui é um relato de caso, também submetido pelo nosso grupo, com a autoria do Vitor, né, e inclusive um paciente que foi acompanhado pelo grupo da pneumologia, a doutora Jaqueline, doutor Oliver, doutora Fabi, foi um paciente transplantado renal que fez uma síndrome respiratória aguda grave, apresentou um quadro de ascite, e aqui eu estou mostrando para vocês a detecção disseminada de SARS-CoV-2 nesse paciente. Então, vejam, eu falei que, em geral, a gente não detecta a viremia nesses pacientes com facilidade. Esse paciente tinha PCR positivo no soro no 10º dia, 9 para 10 dias, PCR positivo numa punção da ascite que piorou durante a internação, e esse paciente nunca tinha tido uma descompensação em ascite antes da internação, antes desse evento, e aqui na nasofaringe. Então, vejam, foi possível detectar uma infecção disseminada em todos os fluidos orgânicos, e esse paciente acabou evoluindo a óbito. Uma outra questão que se pergunta é quanto tempo esses pacientes ficam com PCR positivo, qual o significado disso, né? Esse é um artigo que mostra uma senhora com 60 dias de PCR positivo, um outro artigo mostrando pacientes leves e pacientes graves com mais de 40 dias com PCR positivo, e volto a dizer, nós ainda não sabemos o que significa
além de a primeira, segunda semana, ter um PCR positivo, a gente precisaria ter cultura viral ou ter avaliações do RNA mensageiro, que são avaliações que são feitas só no laboratório de pesquisa, e recentemente, tanto o CDC como a Organização Mundial de Saúde sugeriram que para os pacientes com Covid-19, em 10 dias você já poderia liberar do isolamento ou, eventualmente, utilizar 2 PCRs com intervalo de 24 horas, sendo negativo, poderiam ser liberados, mas ele faz a ressalva que, em algumas situações, seria interessante consultar um expert em doença infecciosa. E também, e também a OMS tem sugerido, eu não sei se na imagem aqui vocês estão conseguindo ver a animação, mas a OMS também sugere que após 10 dias que você não tenha mais febre e esteja com melhora dos sintomas, você possa, após 10 dias, adicionar mais 3 e com 13 dias você ser liberado do isolamento. Esses estudos com 9 dias vieram do estudo do grupo alemão, que eu mostrei para vocês, onde eles viram que apesar de você ter PCR positivo por longos períodos, a cultura em 9 pacientes só era positiva até o 8º dia, né? E vários outros estudos também avaliaram, e 2 importantes estudos, além desse do grupo alemão com 9 pacientes, um outro estudo com 129 pacientes, avaliou a infectividade em relação à carga viral e considerou que os pacientes poderiam ser liberados de acordo com a carga viral, se essa carga viral tivesse, nesse estudo, menor do que 5 logs e nesse estudo menor do que 6, mas normalmente não é algo que a gente solta nos exames. Os pacientes não são todos iguais. Vejam aqui, a gente está mostrando cultura positiva em pacientes com sintomas típicos. Você tem mais cultura positiva do que nos pacientes, por exemplo, na fase pré-sintomática ou em pacientes assintomáticos. E aqui o que vocês estão vendo em pontinhos pretos são pacientes com cultura positiva. Aqui vocês estão vendo dias de evolução e vejam, com 10 dias, o critério do CDC, alguns pacientes hospitalizados ainda têm cultura positiva. Então, teoricamente, não poderíamos liberar esse paciente do isolamento. É um número muito pequeno, mas isso acontece. E aqui, com 14 dias, que era a orientação inicial, e vejam que ainda alguns pacientes têm cultura positiva. Claro que a partir daqui a gente vê que diminui muito, mas vejam que nem sempre aquilo que a gente está com mais facilidade de liberar na comunidade ou para pacientes já muito pouco sintomáticos, é a verdade para pacientes hospitalizados, principalmente pacientes mais graves, né? E nesse mesmo estudo, não sei se está em animação, se estão 2 slides juntos, mas a ideia é mostrar que mesmo aqueles autores que sugerem que com 15 dias você poderia liberar o paciente, eles têm pacientes que em torno de 15 a 20 dias mantêm cultura positiva. E para finalizar essa parte de técnicas moleculares, mostrar para vocês, esse é um estudo que foi feito com macacos, onde foi inoculado o vírus, e eles observaram, 2º dia, 4º dia, 7º dia, eles avaliaram tanto cultura em vários tecidos, como PCR positivo. E vejam que depois do 7º dia, tudo era negativo. Porém, eles notaram que no 14º dia e no 21º dia, em alguns macaquinhos, não em todos, eles voltaram a ter uma cultura positiva, tanto no trato intestinal como nas secreções respiratórias desses macaquinhos. Então, discutindo se em alguns pacientes você não poderia ter momentos que há um clearance viral e depois você teria
um retorno da replicação, mas isso é um estudo em macacos, são macacos naive, sem nenhuma possibilidade de alguma imunidade cruzada, então nós temos que aguardar para ver mais detalhes. Vou falar rapidamente sobre os testes sorológicos, já comentei que a gente tem testes feitos por punção venosa, né, que detectam IgM e IgG, ou IgA e IgG, e testes rápidos de ponta de dedo que podem detectar IgM e IgG ao mesmo tempo, ou IgM e IgG separadamente, e os testes que a gente usa em laboratórios de pesquisa. Relembrando, então, a partir da segunda semana é que nós vamos começar a ter o aumento da IgM, que pode, os senhores veem aqui, persistir por muito tempo, quinta, sexta semana, e o aumento da IgG, que também pode persistir. Então, já digo aos senhores que um teste de IgM isoladamente positivo, ele pode ser um falso positivo, ou ele pode ser de um paciente que ainda não fez IgG, ou eu posso ter um paciente com IgM e IgG, sendo que essa IgM, ela está significando já uma infecção pregressa e não uma infecção atual. Porque vejam que alguns pacientes têm IgM e IgG na terceira, na quarta semana, na quinta semana. E eu tenho visto muitos pacientes com IgM e IgG ficarem procurando o serviço para fazer um PCR, imaginando que possam ainda estar numa fase de infecção aguda. O diagnóstico de infecção aguda, ele deve ser feito através da técnica de PCR. Os exames sorológicos, eles servem para entender uma infecção que já terminou e é relativamente recente, ou para entender uma infecção que o indivíduo já teve, ou então para outros tipos de estudos que vão ser comentados. Então, como analisar pacientes que venham com teste de PCR e teste sorológico? Então, esse quadrinho, vocês podem ter, se o paciente tem só o PCR, a infecção é presente, é ativa. Se o paciente tem o PCR, e alguns pacientes já apresentam no fim da primeira semana IgA, IgM positivo, ele tem uma infecção ativa, porque ele tem ainda na primeira semana, por exemplo, um PCR positivo. Alguns pacientes, como eu mostrei, ficam 3 semanas, 4 semanas com PCR positivo, já sem sintoma. Essa infecção é uma infecção provavelmente recente, mas não mais ativa. E esses pacientes podem já apresentar todos os marcadores sorológicos. Pacientes que só têm IgG, que são pacientes que provavelmente ou tiveram contato prévio, se é que não tiveram nenhum PCR positivo, ou já recuperaram da infecção e não têm mais nenhum PCR positivo. E pacientes que apresentam ainda IgA, a IgA é mais sensível que a IgM, ela pode aparecer no 5º, 6º dia, mas em geral esse perfil é de pacientes que já estão evoluindo. Os testes sorológicos... Por favor, 5 minutos, tá bom? Ok, estou terminando. Os testes sorológicos, eles podem detectar tanto a proteína S, como anticorpos contra a proteína S ou anticorpos contra a proteína N. Esses são mais sensíveis e esses são interessantes, por exemplo, para a resposta vacinal, que a gente tem agora já alguns pacientes em estudos de trials de vacina. Esse slide foi o professor Celso Granato que me cedeu, que daria essa aula de sorologia, aqui mostrando para vocês a sensibilidade dos testes de ELISA para IgM e para IgA e a sensibilidade da IgG, isso através de punção venosa, testes disponíveis em vários laboratórios. Então, vejam a sensibilidade, 82%, da quimiluminescência, do ELISA, às vezes 40%, e por isso nós podemos ter pacientes que eventualmente tiveram infecção e depois de algum tempo essa IgG caiu e a gente não tem mais positividade da IgG e nem da IgM. O ideal seria a gente fazer estudos com anticorpos neutralizantes,
Vejam, aqui é um estudo com pacientes com mais de 2 semanas, onde a gente vê já títulos de IgG no ELISA elevado, compatíveis com títulos de anticorpos neutralizantes elevados. Vários estudos mostram que a IgG pode ser precoce em pacientes com doença crítica, que a gente está mostrando nesse slide, com 7 dias, muitos pacientes já com títulos muito elevados e já iniciando na primeira semana, e aqui mostrando que a IgM em alguns pacientes, mesmo no fim da primeira semana, só 50% é positivo. Tá? Existem vários testes rápidos de ponta de dedo que a Anvisa autorizou. Autorizar não significa validar sensibilidade e especificidade em grande número de amostras. Na bula, muitas vezes fala que esses testes têm uma sensibilidade alta e vários estudos mostram a sensibilidade mais baixa. Nós fizemos um estudo com 100 pacientes sabidamente PCR positivos, com 3 diferentes testes no laboratório, e o que a gente viu que esse teste que é mais desconhecido é que teve uma sensibilidade mais alta, e em relação a esse teste que detecta IgM e IgG junto, a sensibilidade foi mais baixa, em relação a esse teste, a sensibilidade mais baixa, mas esse mesmo teste, quando a gente faz no soro, que é o de ponta de dedo, vejam que a gente dobra a capacidade de detecção. E o mesmo vale em relação ao tempo. Quanto mais tempo, em torno do segundo mês, é mais fácil a gente ter detecção nesses testes rápidos. Por fim, um penúltimo slide mostrando aos senhores que vários estudos têm mostrado que há um declínio dos anticorpos em torno de 2 meses após a infecção, e aqui é com 3 meses em diferentes pacientes com graus diferentes de expressão clínica. Vejam que a detecção de anticorpos, ela cai muito. E aí nós ficamos com a questão, será que se eu não tenho anticorpo, eu não tenho um passaporte de imunidade? Vários trabalhos de imunidade celular já estão começando a sair, mostrando que apesar de alguns indivíduos não terem anticorpos e terem tido a infecção, eles têm uma resposta imunicelular interessante. E, claro, é importante a gente fazer estudos de anticorpos em pacientes que começaram a ser vacinados, e esse é o primeiro estudo que já saiu com a vacina de RNA mensageiro, onde os senhores podem depois olhar a diferença entre títulos de anticorpos em pacientes já com a primeira dose da vacina. Para concluir, o teste de PCR de detecção de RNA é o teste de escolha para o diagnóstico de fase aguda e pode ser falso negativo, dependendo de inúmeros fatores. Um teste molecular positivo não representa necessariamente replicação viral, e, porém, um teste negativo pode liberar na liberação de isolamento de pacientes hospitalizados. A evolução clínica com os pacientes de piora tardia, eles podem não ter um teste positivo, e aí nós podemos utilizar outras amostras, como eu mostrei, por exemplo, as fezes, e a diversidade dos testes sorológicos disponibilizados comercialmente, ela deve ser considerada na avaliação de diagnóstico de infecção recente ou pregressa por Covid-19. Era isso, muito obrigada. Muito obrigado, professora Nancy, excelente exposição. Deu uma corridinha no final aí, porque a gente discutir PCR e as sorologias realmente é uma tarefa complicada. Bom, vamos chamar a seguir o professor Arthur Quioro. Por favor, professor. Muito obrigado, professor Eduardo Medeiros. Eu queria agradecer o convite em nome da comissão organizadora do Congresso, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Parabenizar a professora Nancy por essa maravilhosa aula, aprendi muito, né? Olha, apresentar o que ela nos ofertou nesse espaço de tempo é um ato heróico, né? E uma capacidade didática. Parabéns, professora, né? Eu acho que nos ajudou muito. Eu também vou me utilizar aqui de uma transparência, vamos ver se a minha dá certo. Assim, vamos fazer um teste aqui, tentando que a gente consiga.
Só um minutinho, por favor. Estão vendo minha tela inteira, por favor? Tá ok. Então, assim, eu queria também aproveitar e destacar a maneira com que a Unifesp tem conduzido, né, tem se conduzido do ponto de vista da preparação da resposta da universidade, do nosso hospital universitário, da nossa estrutura assistencial, esse esforço, inclusive, de coordenar o conjunto de possibilidades de oferta de testes, né, sejam os testes diagnósticos de casos, seja a possibilidade de incrementar estudos, inquéritos sorológicos, tem sido muito importante, e eu queria parabenizar a professora Soraya, nossa reitora, por esse trabalho de coordenação desse curso tão importante. Eu tenho tido a oportunidade de fazer lives, palestras, dar aulas em outros programas, né, e eu tenho sempre usado a iniciativa que nós tivemos na Unifesp sob liderança da nossa reitora como uma forma de mostrar que, num momento como esse, é possível encontrar redes colaborativas. A professora Nancy, o professor Eduardo estão fortemente envolvidos, o professor Colombo, outros docentes, né, e o que tem possibilitado, inclusive, que nós possamos cumprir o nosso papel institucional. Então, na minha apresentação, eu pretendo trazer um pouco uma análise de uma outra perspectiva, já anunciada, inclusive, pelo professor Eduardo e pela professora Nancy, que é o papel que esses testes têm na orientação das políticas públicas, particularmente no que diz respeito ao Covid, né, na medida em que nós vivemos uma elevação muito expressiva do número de casos de Covid-19 no nosso país. Ontem à noite, nós nos aproximávamos dos 2 milhões de casos confirmados, 75 mil óbitos, uma letalidade que vem caindo progressivamente, mas ainda é expressiva, de 3,9%, né? Mas que quando a gente tenta comparar o que acontece no Brasil, algumas coisas parecem não acontecer de uma forma como seria esperado. A gente vê que muitos dos países europeus, particularmente os países Itália, Espanha, Reino Unido, a França, mesmo Portugal, a partir de 50 dias do início do processo epidêmico, entraram no processo de estabilidade. E o Brasil veio disparando, né, mantendo aquele padrão que eu já mostrei anteriormente, mas nós não temos efetivamente grande confiança no padrão de distribuição. O nosso coeficiente de incidência, seja por estado, seja por região, seja pelas próprias 438 regiões de saúde, parecem não apresentar de maneira fidedigna aquilo que efetivamente nós vivemos. Quando a gente olha os dados de mortalidade, por exemplo, de São Paulo, algumas coisas aparentemente são muito estranhas, né? Os óbitos se concentram na periferia, nos bairros mais pobres, mas há um estudo muito interessante da Fiocruz que faz a gente pensar, ora, se o Brasil é o país que lidera hoje o número de óbitos em escala internacional, temos 2,7% da população, mas contribuímos significativamente com o número de óbitos, estamos praticamente com 7.200 óbitos por semana há quase 2 meses, isso se deve, entre outras coisas, a uma enorme dificuldade de orientar a nossa resposta, a capacidade de entendimento do que está acontecendo com o nosso país, por meio de uma análise epidemiológica que seja efetivamente sustentada em informações plausíveis, informações seguras. Eu trago este dado, que é um dado que tem sido compilado pela Johns Hopkins e divulgado diariamente, né, que mostra a nossa dificuldade em garantir testes de maneira suficiente para orientar a ação das políticas públicas. Veja, no dia 3 de maio, portanto, nós já tínhamos um tempo relativamente importante do surgimento dos primeiros casos na China, no hemisfério norte, e desde a chegada, a notificação do primeiro dia 26 de fevereiro no Brasil, nós testávamos 1.590 brasileiros por milhão de habitantes, enquanto outros países já faziam teste numa magnitude superior. Pegando os dados agora de 6 de julho, enquanto os principais países, do ponto de vista comparativo, já estavam ultrapassando 100 mil testes por milhão, o Brasil continuava testando 15.667. Uma concentração de testes em casos mais graves, nos casos internados, e destaque entre as pessoas com maior poder aquisitivo.
até para explicar, do ponto de vista epidemiológico, o que significa as internações por síndrome respiratória aguda grave, nós temos uma enorme dificuldade. Vejam, todo esse contingente, são dados do próprio Ministério da Saúde, todo esse contingente de casos cinza mais escuro, né, são de casos de síndrome respiratória aguda não identificados, inespecíficos, ou seja, casos em que não se fechou um diagnóstico, sem contar os mais claros que continuam ainda em investigação. Há uma pesquisa da Fiocruz, divulgada esta semana, Sala de Situação Covid-19 nas Favelas, que traz um elemento muito importante de reflexão. Essa pesquisa dividiu a cidade do Rio de Janeiro em 5 grupos de acordo com a concentração de favelas. Regiões sem favelas, com concentração baixa, concentração mediana, concentração alta e concentração altíssima. Vejam como é importante, do ponto de vista da análise da política e da própria interpretação dos dados. A baixa realização de testes para confirmação no diagnóstico impede uma análise mais precisa, segundo os professores, porque há uma desigualdade muito importante na testagem entre as analisadas, ou seja, alguns bairros têm mais acesso do que outros. O que os dados mostram? Mostram efetivamente uma periferização da doença. As maiores taxas de incidência, entretanto, não estão nos bairros com favelas, mas nos bairros sem favelas ou com baixa concentração de favelas, porque o resultado é fortemente influenciado pela realização dos testes. Já nos bairros com alta ou altíssima concentração de favelas, se expressam os maiores indicadores de letalidade. Ou seja, há uma incongruência na informação. Morre-se mais por Covid nos bairros com favelas, com alta concentração de favelas, mas a incidência, o número de casos notificados é maior nos bairros sem favelas, mostrando claramente que o acesso aos serviços de saúde, o acesso aos meios diagnósticos, determina a análise do que nós estamos vivendo. Portanto, uma das questões fundamentais quando a gente pensa políticas públicas e pensa saúde pública é que é fundamental produzir informação segura para orientar a ação. Aliás, essa é a missão do nosso sistema de vigilância epidemiológica, ou seja, um conjunto de ações. Proporciona conhecimento, detecção ou prevenção de mudanças no processo de saúde-doença, tanto individual como coletivo, que vão orientar efetivamente, recomendar as ações de medidas de prevenção, de controle das doenças. Porque sem isso, nós não conseguimos cumprir as funções da vigilância epidemiológica, quais sejam a coleta de dados, o processamento, a análise, as recomendações e a adoção de medidas, inclusive a divulgação de informações seguras e pertinentes. E a própria avaliação das ações que estão sendo tomadas. Por isso que eu sempre tenho dito que o Brasil gerencia a epidemia de Covid olhando para o retrovisor e para o escuro, né, para trás, porque a gente só trabalha com dados de casos graves, de óbitos, sem entender o que efetivamente está acontecendo com a dinâmica epidêmica em todo o país. Vejam, quando a gente fala em vigilância epidemiológica, é tentar dividir determinados conceitos. Um conceito é o da investigação de casos, a investigação da epidemia, aquilo que nós chamamos de investigação de campo, cujo teste indicado muito bem lá na Nancy é o RT-PCR. Já se nós nos propusermos a entender melhor a dinâmica e quisermos fazer estudos utilizando inquéritos, aí nós lançamos mão dos testes sorológicos, já numa perspectiva de um desenvolvimento de estudos transversais, ainda que eles possam também nos ajudar na execução de ações de vigilância epidemiológica. Então, deixa eu definir um pouquinho melhor o que nós estamos falando. Investigação epidemiológica de casos de epidemia são os estudos de campo que nós realizamos a partir de casos notificados, clinicamente declarados, casos suspeitos, e na busca dos seus contatos, que tem por objetivo confirmar o diagnóstico, determinar características epidemiológicas, identificar a causa dos fenômenos, orientar as medidas de prevenção, especificamente não só as medidas de higiene pessoal, mas fundamentalmente de isolamento, né? E são muito utilizados em saúde pública. No caso da Covid-19, o padrão ouro, neste caso, e a professora Nancy destacou muito bem, é a realização do PCR. A gente tem visto muitas prefeituras
muitas laboratórios privados, a gente tem visto em posto de gasolina, em shopping center, né, a realização, a expectativa, inclusive a compra com recursos privados, de pessoas que vão buscar testes sorológicos, testes rápidos, em busca de diagnóstico de caso, né? A gente sempre brinca, né, que neste caso é mais fácil jogar cara ou coroa, porque a chance de acerto, de confirmação diagnóstico, é maior fazendo cara ou coroa do que usando o teste sorológico, por tudo aquilo que a professora Nancy mostrou. No caso específico da investigação de caso, qual é o grande objetivo que nós temos? É fazer a investigação do caso, fazer a confirmação do caso, e a partir disso produzir o isolamento. Além do isolamento, identificar quem são os contactantes. Na medida em que a gente busca os contactantes, faz a testagem também pelo PCR. Faz o isolamento. E é dessa maneira, do ponto de vista de política pública, né, fundamentalmente uma tarefa a ser desenvolvida pelos profissionais da atenção básica, pelas equipes de saúde da família, pelas equipes das unidades básicas de saúde, com forte apoio das equipes das vigilâncias epidemiológicas dos municípios, que nós temos capacidade de diminuir a taxa de transmissão e produzir um achatamento efetivo e controle da transmissão da Covid-19. E é exatamente este que é o ponto mais crítico da brasileira. Porque desde o início da epidemia, apesar dos discursos do SUS, né, efetivamente o Ministério da Saúde não providenciou a capacidade de provimento da rede de laboratórios de saúde pública, os chamados LACENs, no caso aqui do Estado de São Paulo, representado pelo Instituto Adolfo Lutz, né, para que fosse disponibilizado para as equipes de atenção primária, para as equipes de vigilância epidemiológica, a quantidade de testes necessários. Só para entender o que eu quero dizer. Segundo o próprio Ministério da Saúde, né, está no boletim epidemiológico número 6, a capacidade de testagem diária do Brasil, até porque a nossa rede é semi-automatizada, era de 6.500 exames de PCR por dia. Com todo o esforço que foram feitos pelas prefeituras, pelos governos estaduais e quase nada pelo Ministério da Saúde desde o começo do ano, apesar de todo esse tempo, a nossa capacidade de PCR subiu agora para 14.500 exames dias. Só que, segundo o próprio Ministério da Saúde, neste momento da pandemia, nós precisamos de 70.000 exames por dia para dar a resposta necessária. Então, é por isso que o Brasil continua concentrando o diagnóstico apenas nos casos graves, né? Apenas nos casos internados. E 85% dos casos leves, assintomáticos, né, acabam não obtendo confirmação diagnóstica. Também é possível a realização de inquéritos epidemiológicos. O que é o inquérito? O inquérito é um estudo seccional, um estudo de corte transversal, um estudo transversal, geralmente realizado em amostras da população, né, que nós lançamos mão quando temos informações inadequadas ou insuficientes, como é o caso da pandemia de Covid, em virtude de vários fatores, como noção imprópria, mudança de comportamento, dificuldade de coberturas, necessidade de avaliação da eficácia, né? Então, se usam diversas estratégias, pode ser por entrevistas, registros de saúde, exame clínico e exame diagnóstico, como o caso dos testes sorológicos, né? Muitas vezes de forma, inclusive, combinadas. A ideia é que, a partir de uma produção de um instantâneo da situação de população, ou seja, da avaliação individual do estado de saúde, se possa produzir indicadores globais para o grupo investigado. Isso é fundamental quando a gente pensa em diagnósticos comunitários e para orientar a nossa decisão. Eles podem ser censitários, né, quando se analisa toda a população, mas fundamentalmente são realizados por questão logística através de amostras aleatórias, amostras probabilísticas, aonde se exige muito rigor na produção da amostra e definição clara dos limites da população estudada para que se possa produzir cálculos de prevalência, no caso específico de soroprevalência, né? Nós temos vários tipos de inquéritos sorológicos sendo realizados, né? O próprio professor Eduardo vem coordenando vários estudos que a gente poderia caracterizar tanto em grupos de tratamento,
como os inquéritos de atenção primária, mas estudos em populações especiais, por exemplo, escolares, idosos, doadores de sangue, trabalhadores do hospital, que é o caso que o professor Eduardo tem feito vários estudos nesse sentido, inquéritos domiciliares, eu vou mostrar um exemplo que a gente vem desenvolvendo, aliás, nós estamos fazendo 2 estudos nesse sentido, e estudos multifásicos, que podem ser únicos, mas produzem melhores informações quando são seriados, ou seja, quando esses inquéritos são repetidos de tempo em tempo, de acordo com a história natural da doença, produzindo uma sequência temporal, o que nos dá também uma perspectiva da dinâmica de desenvolvimento da doença. Como eu disse, é fundamental para isso ter uma base populacional clara, para ter um denominador para a estimativa, né? E as entrevistas e mesmo o procedimento diagnóstico padronizado tem que lançar mão de instrumentos simplificados, exige equipes numerosas e bem treinadas e que o trabalho seja feito num curto espaço de tempo. Para que eles são utilizados? Para comparação entre indivíduos reagentes, não reagentes, entre expostos e não expostos, e permitem, a partir daí, fazer testes de hipótese de associação, ainda que não permitam definir causalidade. Estudos dessa natureza não fecham causalidade, esse é o limite, claro, do estudo, mas podem nos permitir comparações de prevalência importante e produzir a capacidade de intervenção muito qualificada no ponto de vista de produção de políticas públicas. Como vantagem, realmente eles têm um custo baixo, são rápidos e fáceis do ponto de vista logístico, fácil mais ou menos, né? Tem um alto potencial descritivo e por isso que eles são muito importantes para o planejamento e são, do ponto de vista analítico, tem uma facilidade muito importante, tanto para o cálculo de prevalência como fatores de risco. As informações são colhidas ao mesmo tempo e, portanto, dão uma prontidão para a tomada de decisão. Na saúde pública, são muito importantes porque eles permitem que a gente tome decisão. Os gestores, dirigentes das organizações podem, por exemplo, ou deveriam decidir isolamento social, quarentena, uso de máscaras, ou mesmo vacinação, se orientando informações que eles podem produzir. Vejam que é o caso do Brasil. Nós temos tido a tomada de decisão por gestores, muitas vezes, como eu disse, às escuras. E também podem orientar de maneira muito importante o planejamento e alocação de recursos, abertura de hospitais, expansão de leitos, áreas onde deve se investir na ampliação, por exemplo, da intervenção da atenção primária ou mesmo da urgência. Então, assim, complementando as informações que a vigilância epidemiológica proporciona a partir dos estudos de casos, os inquéritos podem ter um papel muito importante. Lembrando que mesmo na clínica, eles ajudam a influenciar o raciocínio clínico e a tomada de decisões terapêuticas. São muitos vulneráveis, a professora Nancy já chamou atenção, né? Desde quando a pergunta do estudo é mal definida, problemas com amostra, com base populacional. Por exemplo, no estudo que nós estamos fazendo envolvendo 6 campos da Unifesp, uma grande pesquisa sobre população vulnerável, coordenada pela professora Lumena Furtado, né? Nós vamos estudar as populações, a incidência, a soroprevalência, desculpa, da Covid-19 em populações em favelas e na Cracolândia, né? A população que vive ali em situação de rua na Luz, no bairro da Luz. Vejam, a dificuldade que nós estamos tendo para determinar a base nacional, né, é decisiva para a interpretação dos resultados, sem contar os elementos de acurácia do teste, interpretação e da própria testagem que a professora Nancy já chamou a atenção. E eu quero finalizar essa minha apresentação com um estudo de caso, do qual eu estou participando, já concluído, que foi o EPICOPS, um estudo que nós desenvolvemos, professores de várias universidades, inclusive 2 infectologistas muito queridos, que gostam muito da Nancy e do Eduardo, o Marcos Caseiro e o Evaldo Stanislau, né, aqui na Baixada Santista, estudando uma população de 1.800.000 pessoas, que corresponde a 4% da população do estado de São Paulo, que estão dispostas nos 9 municípios litorâneos, né. Nós participamos com várias universidades, né. Esse estudo foi muito importante, porque, do ponto de vista de saúde pública, os dados disponibilizados pela vigilância nas diferentes esferas de governo, como eu já disse antes, estão restritos aos casos graves e moderados internados e confirmados. E uma pequena parcela de pessoas que foram infectadas e puderam comprar esse exame ou tiveram acesso. Esse estudo foi pioneiro no nosso estado, era o segundo, porque Pelotas já tinha começado no Rio Grande do Sul, e nós observamos uma mesma população por 2 meses com intervalo de dias.
buscando estimar a soroprevalência de SARS-CoV-2 na região, no sentido de orientar a adoção das políticas de saúde e redução da letalidade. Quais eram os objetivos desse nosso estudo? Estimar o percentual da população da Baixada com anticorpos, determinar o aumento do número de pessoas infectadas ao longo do tempo, obter cálculos mais precisos de letalidade e avaliar o nível de conhecimento, adesão da população às medidas de isolamento e risco de transmissão. Para isso, utilizamos uma amostra estratificada de dados, o modo de vida, usando os dados do IBGE, utilizamos um teste rápido, depois eu posso comentar, Fizemos um grande treinamento para a realização dos testes dos profissionais da atenção primária dos 9 municípios, supervisionados pelos pesquisadores, mas contamos com as equipes e pudemos cobrir uma grande área, com a aplicação também de um questionário estruturado. Vejam, a amostra programada era de 2.500 por fase, nós conseguimos cumprir uma amostra muito significativa, é um dos estudos com maior amostragem no mundo hoje, e olha os resultados muito interessantes. Na fase 1, que nós realizamos no final de abril, nós identificamos 33 testes positivos, 1,4%. Na fase seguinte, a percentual de população testada com testes positivos evoluiu para 2,2%, já no final de 3,9%, e no final de meados de junho, quando nós a quarta fase, nós já identificamos 6,6%. Fazendo uma estimativa da população potencialmente com anticorpos infectadas, ela evoluiu num curto espaço-tempo de 25 mil pessoas para 121 mil pessoas. Um infectado para cada habitante de 69 habitantes da Baixada caiu para 15 habitantes. E quando a gente pegou o número de casos oficialmente notificados, na primeira fase, nós tínhamos um caso testado para cada 15, chegando na fase 4 a 7 casos estimados para cada caso notificado. Ou seja, isso permite reprogramar. Se nós imaginarmos com 2 milhões de casos notificados no Brasil hoje, talvez seja possível, extrapolando esses resultados que se assemelham ao do Covid-19, que é o estudo coordenado pela Universidade de Pelotas, que nós tenhamos no Brasil hoje alguma coisa em torno de 14 milhões de pessoas infectadas, usando um teste com todos os problemas de acurácia que a professora Nancy já analisou. A letalidade pode ser corrigida de 4,5% para 0,7%. Aí sim, se aproximando das estatísticas internacionais. Comparando com dados internacionais, o nosso estudo, que na última fase identificou 6,6% de soroprevalência, se aproxima dos dados obtidos na Espanha, que identificou alguma coisa em torno de 5% dos espanhóis infectados, ainda que com grandes diferenças regionais. A gente ouve informações recentes de novos casos na Espanha, mas estão concentrados nesta região sul, que tinha baixíssima prevalência neste estudo. Compara, por exemplo, com o estudo de São Paulo, no mesmo período, também apontava para 5%. Comparando com os estudos da Áustria, a gente vê que a situação do Brasil é extremamente importante. A Áustria tinha 0,3%, a Islândia 0,6%, a Espanha, eu já falei, 5%, e os dados nacionais para o Brasil de apenas 1,4%. Ribeirão Preto, o estudo de soroprevalência 1,4%, no Espírito Santo 2,1%, no estado do Rio Grande do Sul, vejam, na primeira fase, enquanto nós identificamos na Baixada 1,4%, eles tinham 0,05%, nós identificamos 6,6% no Rio Grande do Sul, 0,1%, confirmando o que nós estamos vivendo agora. Ou seja, que o país, na verdade, não tem uma única epidemia, mas vive ondas assíncronas epidêmicas que acometem as regiões em distintos momentos com distintas intensidades. Vejam, se as autoridades tivessem se atentado para isso, ao invés de produzir o isolamento tão antecipadamente como fizeram, teriam tido uma orientação muito mais efetiva. Eu chamo a atenção, para finalizar, de uma informação que me parece muito importante. Olha só este dado que a gente capta entre as fases do estudo da Baixada. Ainda que a prevalência viesse crescendo até chegar a 6,6%, percentualmente da terceira para a quarta fase,
ela começa a perder força. Só 69% de crescimento. Só não, né? 69%. Identificando algo que a gente agora já consegue visualizar, né? E interessante, é um dado que a gente pode extrair também da pesquisa. Bertioga, no extremo norte da Baixada, e Mongaguá, no extremo sul da Baixada, não tiveram casos, testes positivos em nenhuma das fases, né? E, neste momento, são exatamente as cidades na Baixada que enfrentam o aumento do número de casos, reproduzindo numa região metropolitana, colado com a região metropolitana de São Paulo, aquilo que a gente observa como processo de metropolização. Outro dado interessante são das crianças, eu não tenho tempo mais de confirmar, mas no caso do nosso estudo, nós tivemos a possibilidade de testar também todas as faixas etárias, e no primeiro momento de isolamento mais importante, os idosos ficaram fortemente preservados. E depois, conforme o isolamento foi sendo relaxado, a gente pôde ver também o processo de expansão da infecção também para ou pelo menos da soroprevalência para esses grupos populacionais. Eu queria só finalizar mostrando alguns aprendizados que estudos como esse podem trazer para os gestores públicos. Ele trouxe a informação de que a prevalência estava em ascensão, que a velocidade de disseminação da infecção na Baixada Santista era mais acelerada do que os estudos semelhantes no mundo e mesmo no Brasil, até aquele momento, que o crescimento entre as fases 2 e 4 se deu em menor intensidade do que observado nas anteriores, que era preciso, naquele momento, olhar Guarujá, São Vicente e Cubatão, que eram as 3 cidades em que os prefeitos tinham tomado a decisão de fazer a flexibilização na alta, né? Nós não tínhamos, naquele momento, percebido ainda o impacto de segundo momento com Bertioga e Mongaguá, mas pudemos recomendar a manutenção do isolamento, da utilização da máscara por toda a população. Pudemos perceber, cruzando os dados da entrevista, dados importantes, como, por exemplo, o fato de que os negros tinham o dobro de soroprevalência da população branca, que a população com menos de 3 salários mínimos e com menos trabalho formal e menor escolaridade era mais fortemente atingida, mostrando a periferização. O estudo captou também o aumento da perda de emprego e renda da população conforme a epidemia, ou seja, o efeito social. Captou que o aumento das máscaras, do uso de máscaras, era importante, à medida em que o isolamento ia caindo, mas que tinha uma diferença entre classes sociais. As pessoas brancas de maior poder aquisitivo, né, tinham mais adesão ao isolamento e ao uso de máscara do que as pessoas pobres, negras, que moravam nas periferias. E um dado muito importante, que caracteriza algo que nós estamos vivendo fortemente no nosso país. A despeito de uma informação de que nós teríamos um grande número de pessoas infectadas sem sintomas, a nossa pesquisa, assim como a coordenada pela Universidade de Pelotas, mostra um dado de que 65% das pessoas soroprevalentes no estudo tiveram sim sintomas de gripe nos últimos 30 dias, mas não tiveram acesso a serviços de saúde, porque equivocadamente a orientação foi: fique em casa. E as nossas equipes de saúde da família de atenção básica também ficaram dentro de casa, ficaram dentro das suas unidades básicas, como se fosse um sábado de campanha de vacinação, e não cumpriram a tarefa de investigar os casos, fazer a identificação e isolamento. Porque também não tinha de proteção, não tinha um teste suficiente, porque não há uma política correta de enfrentamento da Covid, utilizando os testes de maneira efetiva. Portanto, trago esse exemplo, professor Eduardo, professora Nancy, porque me parece que eles mostram o quanto a potência, apesar de todos os limites, de que estudos de soroprevalência, inquéritos domiciliares bem conduzidos, podem orientar a ação das políticas públicas, podem nos ajudar com a implementação dos levantamentos epidemiológicos nas bases de dados secundárias, a pesquisa de campo da investigação epidemiológica e se somar no esforço de qualificar o enfrentamento da nossa pandemia. O estudo que eu estou fazendo agora, como eu disse, coordenado pela professora Lumena, que envolve todos os nossos, mais de 120 pesquisadores, vai proporcionar a entrada em comunidades, em populações vulneráveis e trazer uma nova visão que nós esperamos dessa também, porque ele tem um componente que é um estudo de soroprevalência, também contribuir para a qualificação das políticas públicas adotadas pelas prefeituras de São Paulo, Guarulhos, Osasco, Diadema, Santos, São José, aonde nós, na Zona Leste, onde nós nos campos, né,
onde a Unifesp está fortemente presente. Eu fico à disposição, trazido alguma contribuição sobre este tema que a gente se colocou aqui à disposição para discutir. Obrigado. Obrigado, professor Chioro, pela apresentação. Excelente. Nós estamos aí apertados no tempo, né? São 10h18. Dá uns 5 minutinhos para a Nancy responder algumas perguntas, bem objetivamente. Nós não podemos ultrapassar 10h30. 10h30 encerraremos. Então, por favor, professora Nancy, a senhora já recebeu algumas perguntas. Eu só vou... a primeira pergunta é como evitar o viés daquele paciente infectado que apresenta um CT alto, consequentemente baixa quantidade de vírus, né? E são diagnosticados como negativos, né? Aqueles pacientes que estão lá entre positivo e negativo, e aí você colhe e vem negativo porque apresentam uma CT bastante alta. E se esses pacientes têm o mesmo potencial que pacientes infectados que apresentam CT baixo. Acredito que esse potencial, se pudesse, né, se resumir, se isso tem impacto na clínica e em termos de transmissão, né? Porque eu acho que essa é a grande dúvida, né? Aqueles pacientes, muitas vezes, a partir do 14º dia, às vezes têm um CT bem baixinho, ainda continuam positivos, a gente tem visto isso muito em profissionais de saúde, e qual é o potencial disso de transmissão? Essa é a grande pergunta, né? Então, eu queria que você conversasse e já finalizasse com a questão quais os reagentes que são mais utilizados na análise do PCR e qual seria o teste mais confiável. Eu acredito que aqui seria, a Nancy deixou claro que o RT-PCR é diagnóstico, né, da infecção aguda, enquanto a sorologia tem um papel epidemiológico. Então, se você pudesse comentar um pouquinho sobre os testes sorológicos. Essa questão do... Perfeito. Oi? Não, ok. Não, ficou sem som, Nancy. Agora? E agora? Novo tá. Então, estava ok. Em relação ao paciente que está no finalzinho e aí o teste do PCR é negativo porque ele internou tardiamente ou, enfim, soltamos um PCR negativo e esse paciente é um quadro suspeito. Em geral, quando tem uma tomografia alterada, o que eu tenho visto todos os colegas sabiamente isolarem esses pacientes, a clínica e a radiologia tem que ser soberana e a gente deve isolar esses pacientes e tratá-los com toda a terapêutica de suporte, fazer os exames necessários, pensando que pode ser um quadro de Covid. Claro que a gente não tem uma terapia específica consagrada agora, mas em algum momento vamos ter, e sempre, em qualquer situação clínica, médica, né, o diagnóstico laboratorial, ele auxilia, mas a gente deve levar em consideração o contexto todo. Podemos fazer PCR nas fezes para tentar identificar, e em alguns pacientes hospitalizados, porque a sorologia é precocemente positiva, então se tiver alguma questão que a gente realmente queira firmar esse diagnóstico desse paciente, quando ele tem mais de 10 dias, vocês viram nos meus apressados slides que é possível que a gente já tenha alguma imunoglobulina positiva. Então, é possível a gente tentar um teste sorológico, eventualmente, nessas situações, depois de 10, 14 dias, para tentar identificar, apesar do PCR negativo. Essa é uma questão. Em relação à outra questão, né, Eduardo, qual seria o teste mais sensível, é isso? O melhor teste? Eu não entendi. Ele quer saber entre PCR e sorologia ou entre os kits comerciais? Qual seria o teste mais confiável? Se você puder dar uma comentada do papel do PCR na infecção e a sorologia. Tá. Então, assim, na fase aguda, sempre assim, fazer diagnóstico do paciente sintomático
não é? O paciente sintomático é a coleta do PCR. O ideal é a coleta da nasofaringe. Claro que coletar 3 swabs é mais sensível do que coletar 2, mas atualmente a gente tem uma orientação nos Estados Unidos do CDC e na Anvisa, Ministério da Saúde, de usar 2 swabs, até por uma questão de falta de swab no mercado, então tem que ser feita uma boa coleta para a gente ter uma boa sensibilidade. Idealmente, na primeira semana, primeiros 5 dias, mas pacientes hospitalizados, como eu mostrei, pode ter PCR mais tempo positivo. Se vier negativo, tentar repetir a amostra em 2 dias, às vezes pode flutuar a carga viral e fazer novo PCR, ou fazer no escarro, ou fazer no aspirado traqueal, ou fazer nas fezes. Esse é o método de escolha para o diagnóstico. Sorologia, se tem um interesse individual de entender se já teve uma infecção, a partir de 14 dias. A janela anterior, ela pode resultar falso negativo. Então, a partir de 14 dias, já deve ter uma IgA, uma IgM e começar uma IgG. Eu, em geral, recomendo que se faça após 3 semanas da infecção aguda, se a pessoa realmente tiver interesse por alguma questão ou alguma solicitação que seja necessário ter um diagnóstico da sorologia. Então, ideal nesse período. Em relação a reagente de PCR, para quem trabalha com laboratório, e eu vou finalizar já, Eduardo, a gente tem vários kits comerciais, muitos que são multiplex. Claro, quando você tem mais alvos, mais chance de você dar um resultado mais fidedigno, mas às vezes são kits mais caros. Então, para quem está em laboratório mais periférico, tem que fazer diagnóstico, o que eu recomendo? Tente padronizar um kit in-house que vai sair eventualmente mais barato e você não vai ter problema de não ter reagente para conseguir comprar, que foi uma situação que a gente enfrentou durante algum tempo. E, eventualmente, conversar com laboratórios parceiros a experiência clínica deles. Estão testando pacientes, como é que está a positividade, e entender passo a passo da reação. Isso é muito importante. Obrigado, Nancy. Fazer uma rodadinha com o professor Arthur, aí a gente já encerra. Arthur, veio algumas questões aqui. Primeiro, qual a sua opinião sobre parcerias públicos-privadas para enfrentamento da atual situação, realização dos testes? E o que pode ser feito, né, nesse momento onde as pessoas estão agindo como se a pandemia já estivesse acabado, né? A gente tem visto diversas reportagens aí. Eu gostaria de que você fizesse um comentário, uma análise dessa situação. Aí a gente já encerra, por causa do horário. Perfeito, eu vou ser bem objetivo. Eu acho que nós estamos vivendo uma situação de emergência sanitária a mais importante que o país passou nos últimos 100 anos. Então, é fundamental que as autoridades sanitárias consigam convocar, mobilizar os esforços possíveis para ampliar a capacidade de dar suporte ao enfrentamento, inclusive do ponto de vista diagnóstico. Então, assim, do mesmo jeito que a Unifesp mobilizou os seus laboratórios de pesquisa, né, para produzir uma rede colaborativa e dar suporte para o Hospital São Paulo, me parece que o governo federal, Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais têm a obrigação de, além de garantir condições para os seus laboratórios de saúde pública funcionarem adequadamente, com a compra dos insumos necessários. Por exemplo, nós estamos tendo enormes dificuldades com insumos de extração, né? Quer dizer, como o nosso processo é semi-automatizado, nós estamos tendo intermitência, incapacidade de resposta. Então, para a própria soberania nacional, o SUS terá que investir na automatização dos nossos procedimentos. Mas, neste momento, convocar as universidades públicas, estaduais e federais, convocar a Embrapa, que tem laboratório de biologia molecular, e convocar a rede privada para entrar nesse esforço, me parece absolutamente necessário. Do ponto de vista daquilo que você destaca, da resposta das pessoas, eu acho que tem muito a ver com a política de negacionismo, né, que existe da pandemia, por parte do presidente da República, que impacta muito fortemente à medida em que não chegam os recursos
para que as pessoas possam suportar econômica e socialmente os impactos da pandemia. Então, nós criamos, por meio de fake news, por meio da desinformação, da informação insegura, da insistência da existência de medicamentos que seriam, entre aspas, salvadores da pátria, né, e que não têm evidência, sim, por um conjunto de desinformação, nós construímos uma resposta inadequada. Então, nesse momento, Eduardo e amigos, eu acho que o mais importante seria investir na informação segura, na qualificada e na conscientização da população, porque todos têm que cumprir a sua parte. Quem acha que nós já passamos do pior, né, eu acho que é uma análise equivocada, é não compreender a dinâmica da epidemia, o fato de que nós temos um grande percentual da população ainda suscetível, né, e que pode voltar a se infectar em novas ondas, onde aparentemente nós já estamos tendo um certo controle, né, mas ainda há vastas regiões do Brasil em que o impacto da Covid se fará sentir nas próximas semanas, meses, infelizmente, pela falta de capacidade e resposta da nossa estrutura do Sistema Único de Saúde, ainda que o Sistema Único de Saúde venha cumprindo o papel fundamental de salvar milhares de vidas no nosso país. Bom, pessoal, agradeço imensamente, professor Chioro, professora Nancy. Eu acho que esse evento atingiu totalmente seus objetivos. Tem algumas perguntas ainda que chegaram, mas infelizmente já estamos em cima do horário aqui, não dá para a gente continuar. É uma discussão que a gente adora ter, né? Porque realmente é um crescimento para todos nós. E, obviamente, o professor Chioro, a professora Nancy estão à disposição na universidade, através dos seus e-mails, para alguma pergunta adicional que as pessoas queiram enviar. A gente tem respondido aí com todo prazer, porque é parte da nossa função como professores dentro de uma universidade pública, e esse é o nosso papel também. Então, agradeço muito a todos, são 10h30, estamos concluindo, então, essa mesa, e, novamente, muito obrigado aos intérpretes aqui também presentes, que nos ajudaram aqui em toda essa discussão. Muito obrigado a vocês. Encerramos. Obrigado. Obrigado, Arthur. Obrigado. Missão cumprida, né? Missão cumprida, meio corrido aí, mas que vai fazer, né? O tema é dureza, né? Gente, a Nancy é uma heroína. Conseguir falar sobre o que ela falou nesse tempo merece um prêmio, um Oscar da ciência para ela, viu? Verdade. Tem jeito. Agora, deixa eu só... Posso perguntar rapidinho? Por que eu não consegui passar no formato apresentação? Na outra aula eu consegui. Porque aconteceu, Nancy, o mesmo que aconteceu comigo. Eu cheguei reclamando, foi exatamente o que aconteceu na minha mesa anterior. Exatamente. É o quê? Será que é slide pesado? O que é, será? Não, porque na aula não. que eu dei segunda-feira, eu consegui passar direitinho. Eu acho que você... Colocando em PDF é mais fácil. Você põe a apresentação tela cheia, porque mesmo que dê problema, ele sempre vai aparecer. Eu não sei. Verdade. Eu acho que facilita. Mas no PDF a animação passa também? Ou não? Não, ele vai não, fixo, não. né? Tá. Aí é fixo. Você não consegue animar. Tá. Tá bom. É bom saber. Bom, tá bom. Temos reunião no Hospital São Paulo agora, né? Às 11 horas. É verdade. Até lá, tchau. Não, mas essa eu não estou, não, né? Não, essa eu não estou, não. Mas se quiser estar lá, vai ser bem-vindo. Não, muito obrigado, já tenho bastante. Edu, tem reunião da vacina hoje? Hoje tem reunião da vacina, não? À tarde? Eu acho que não. Não, né? Eu não recebi nada. Tá bom, só para lembrar. Tá bom, tá. Tá bom. Tchau, gente. Tchau.